pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Você cantando. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Todos juntos, o Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Meus irmãos, minhas irmãs, é tão bom quando nós percebemos de uma maneira concreta na nossa vida, mas através dos textos bíblicos, essa realidade que nós acabamos de cantar, que o Senhor é indulgente e favorável. E Ele se aproveita de todas as coisas na nossa formação, na formação do nosso caráter, naquilo que Ele quer como projeto para a nossa vida, para a nossa caminhada, que muitas vezes a gente não consegue entender nos momentos em que nós vivemos. E eu sou encantado com os personagens bíblicos, exatamente, que não são personagens, são homens reais que num dado momento da história viveram essas realidades que estão narradas na Sagrada Escritura. E eu sempre me vejo nas situações porque são situações reais, concretas e possíveis de acontecer na vida do ser humano. Nós encontramos todas as personalidades. E como é interessante hoje, essa semana nós temos visto esta figura chamada Moisés, este homem chamado Moisés, a história dele. Vale a pena a gente recordar que na semana passada nós terminamos de escutar, a igreja nos deu essa possibilidade no livro do Gênesis, a história de José do Egito. Tudo aquilo que Deus fez através de José para salvar os seus irmãos e salvar o povo de Israel. Usando José, colocando José como vice-rei, o trabalho que Deus teve na vida de José durante aquele tempo que ele caminhava para o Egito e tudo aquilo que Deus foi realizando. Depois que morre aquele faraó, que era amigo de José, que deu todas aquelas possibilidades para José e para sua família, o povo cresce e começa a assustar, porque o povo hebreu estava crescendo assustadoramente e ameaçava o reino do faraó. E aí o faraó, assustado, com medo de perder o poder, de perder o seu reino, ele coloca algumas normas. E uma específica era que todo menino hebreu que nascesse tinha que ser jogado no rio Nilo. Ou morreria afogado, ou os crocodilos que lá existiam iriam comer essas crianças. E a mãe de Moisés, com muita sabedoria, muita coragem, o esconde. Nós escutamos isso, né? Nesses dias. Coloca ele dentro daquela cestinha que ela faz com betume, dentro do rio,
na hora que a filha do faraó estava se banhando, e ela encontra a criança, e ela se encanta com a criança, filha de um hebreu, e aí a irmãzinha estava acompanhando, né? Ela fala: você conhece alguma mulher que pode amamentar? Então Moisés voltou para a casa da sua mãe, foi amamentado por ela até desmamar. Depois que ele desmamou, ele é levado e entregue para a filha do faraó, para ser criado no palácio do rei como um príncipe do Egito. Ou seja, ele era o neto do faraó, neto do rei do Egito. Então ele foi criado como um príncipe, educado como um príncipe. E naquela época esse reino estava em alta, na sua cultura, na sua arte, naquilo que era desenvolvido nesse reino, na educação. Existem pesquisas arqueológicas que foram encontradas lá no Egito dessa época, escola, tabuinhas onde eram ensinados línguas, artes para eles, e tudo aquilo que foi sendo desenvolvido na realidade daquele império, aonde Moisés foi sendo educado, nas línguas que ele aprendeu, na arte da guerra, porque Moisés depois vai assumir ali a coordenação das tropas do faraó. Moisés foi sendo educado com fineza, ele tinha servos que cuidavam dele, escravos. Até que um dia, como nós ouvimos na leitura de ontem, ele saiu e ele sentiu a opressão do povo dele, que estava sofrendo, e ele se compadece, porque um egípcio estava agredindo um hebreu. E ele vai, entra no meio da briga e acaba matando aquele egípcio, e enterra aquele egípcio na areia e vai embora. No outro dia ele sai, e ele se depara com uma situação semelhante, e ele vai até o hebreu e ele ameaça, fala assim: você vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio ontem? E aí Moisés se apavora e sai correndo, porque ele imagina, o faraó já está sabendo. E realmente o faraó sabe, quer pegar Moisés, quer matar Moisés. Moisés foge para a terra de Madiã, e nós encontramos Moisés ali naquela situação. Eu fico imaginando o tanto que ele andou naquele deserto para chegar em Madiã. Eu fico imaginando ele sujo. Eu imagino a roupa de Moisés toda suja, com rasgões, porque ele foi caminhando, e ele encontra as filhas de Jetro, que estavam lá para dar água ao rebanho no poço, e alguns viajantes ali importunando elas, e Moisés vai lá e protege aquelas moças, expulsa aqueles viajantes ali, e elas vão para a casa do pai e diz: nós encontramos um egípcio, por isso que nós chegamos cedo, ele nos defendeu e nós conseguimos dar água para o rebanho. E ele fala assim: mas por que você não trouxe ele para casa? E elas voltam e chamam Moisés, e Moisés recebe de presente Séfora, a filha de Jetro, para que ele case com ela, e ali ele constitua a família. Até os 40 anos, Moisés foi treinado como príncipe do Egito, e tinha toda a possibilidade de assumir realmente o reino, com todas as qualidades que ele tinha, com a sua desenvoltura de guerra, com conhecimento das línguas, das artes, de tudo que ele recebeu como educação. Durante esses 40 anos ele foi treinado ali como príncipe, com todos os favores que ele podia, mas também foi treinado na idolatria. Eram inúmeros os ídolos que eram adorados, os falsos deuses que eram adorados no Egito. Mas depois, Moisés passa 40 anos na secura do deserto, sem servo, sem poder, cuidando de um rebanho que não era dele, humilhado. Mas 40 anos de silêncio, talvez de escuridão, de incompreensão de tudo. 40 anos, meus irmãos, não são 40 dias. 40 anos esse homem foi ali, naquele deserto, tendo como companhia os cabritos, as ovelhas, naquela solidão. Ele foi sendo ali, naquele trabalho humilde, ele foi sendo trabalhado por Deus, porque naquele instante de 40 anos, que para Deus é como um dia, né? Mas de 40 anos na vida daquele homem, parecia que Moisés trabalhava nas coisas mais simples, e Deus estava trabalhando na vida de Moisés, no coração de Moisés,
para fazer com que Moisés se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus tinha um projeto para a vida dele. Deus tinha ovelhas para que Moisés conduzisse, tirasse essas ovelhas da escravidão. Por isso que Moisés ali é treinado a pastorear ovelhas que não eram dele, para que ele entendesse na mente, no coração dele, que a partir daquele momento que ele assumisse o que Deus tinha para ele, que nós vamos ver no chamado hoje, da leitura de hoje, ele entendesse que aquele povo não era dele, mas era do Senhor. Ele entendesse que a responsabilidade que ele teria sobre esse povo era muito grande, porque não era dele esse povo, era o povo de Deus. O povo de Deus que estava sofrendo, o povo de Deus que estava oprimido, o povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito. E Moisés foi sendo forjado, trabalhado naquele silêncio, no silêncio do pastoreio das ovelhas que não eram dele, porque ele tinha que entrar na terra prometida, ele tinha que conduzir um povo a sair do Egito para caminhar no deserto, rumo à terra que Deus tinha, que corre leite e mel, sabendo que aquelas ovelhas, que aquele povo não era pertença dele, mas era pertença do Senhor. Moisés talvez não percebesse que Deus estava trabalhando na vida dele. Porque em muitos momentos, quando nós estamos vivendo situações de sofrimento, de falta de resposta, de situações que acontecem na nossa vida, a gente não percebe que Deus está trabalhando, porque às vezes é no momento da glória, no momento do arrepio que a gente acha, nossa, Deus está trabalhando na nossa vida. Mas nesses momentos de aridez, de silêncio, e olha que foram 40 anos, Deus estava trabalhando poderosamente na vida de um líder, na vida de um homem, que Deus queria dar autoridade para ele, e autoridade sobrenatural, autoridade espiritual, para conduzir um povo para o coração de Deus, e não para os homens, e não para si próprio. Então Deus foi trabalhando, Deus foi agindo, Deus foi cuidando de Moisés sem ele perceber, Deus foi fazendo acontecer coisas ali na vida dele, Deus foi forjando o caráter dele, para que aquela liderança fosse uma liderança que conduzisse a Deus. Ele foge para a terra de Madiã, ele perde os poderes humanos que ele tinha, porque um príncipe tinha uma consideração de ser como um deus, o faraó era considerado um deus, um príncipe também, lá no Egito, e Moisés vai para a humilhação. Alguém que já passou por alguma humilhação? Pelo murmúrio parece que alguns já, né? A gente não percebe, mas Deus está trabalhando na vida da gente. A gente não entende o trabalho de Deus, mas parecia que Moisés tinha perdido tudo, e que não tinha mais jeito, era uma decepção. Esses 40 anos ali naquela função simples, nós estávamos vendo, e podemos ver hoje, numa leitura desse texto, nós podemos ver um Deus que prepara um homem para contemplar o seu reino, e para servir um rei glorioso e majestoso, e não servir a homens, mas servir a Deus. Deus trabalha muitas vezes na humilhação na nossa vida, e permite humilhações, para que o nosso coração se renda a Ele, e Ele seja único, Ele seja o soberano, o todo-poderoso na nossa vida. Para que Ele ocupe o lugar que talvez nós tenhamos nos colocado, ou colocado pessoas. Deus fez com que Moisés experimentasse um esvaziamento de toda a glória que ele tinha experimentado no Egito. Deus fez com que Moisés experimentasse aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, um rebaixamento profundo, para que todo orgulho fosse queimado naquele calor daquele deserto, para que tudo aquilo que Moisés tinha de soberba fosse trabalhado, para que ele reconhecesse o único que é onipotente, para que ele entendesse que o faraó não era onipotente, mas onipotente era o Deus que ia chamá-lo para uma missão. Onipotente e todo-poderoso era o Deus que iria chamar Moisés, quando Moisés se sentia nada. Moisés passou a sentir-se um
nada, um derrotado, alguém que não foi para frente. Moisés achava que não tinha mais jeito, que era aquela vidinha que Deus tinha para ele. Até que acontece aquilo que hoje nós estamos ouvindo na liturgia, na primeira leitura. Moisés vai além e chega no Monte Horebe, no monte de Deus. E lá nesse monte ele vê uma sarça ardente que não para de se queimar. E ele fica assustado com aquilo e se aproxima daquela sarça. E ali ele ouve uma voz que fala ao seu coração, que fala a ele de uma maneira extraordinária. A palavra vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: eu vou me aproximar da visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio do fogo, do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde está é uma terra santa. Sabe o que essa sandália significa? Sabe por que Deus está mandando Moisés tirar a sandália? Você entrou aqui no santuário, tinha alguma plaquinha: tira a sua sandália que você está entrando no lugar santo. Tira o seu sapato, está escrito lá na porta, senão você está em desobediência. Vamos tirar o sapato, porque aqui é um lugar santo, é um santuário. Mas a sandália era o único objeto que ele tinha guardado de príncipe. A sandália que Moisés estava com ela eram as sandálias que ele tinha trazido do Egito, e que ainda poderiam devolver a ele um poder humano. Porque ele chegando com aquela... Por que a mulher olhou para ele sujo, imundo, do jeito que ele chegou lá para defendê-las naquele poço, e viu que ele era um egípcio? Porque ele tinha uma sandália. Ele tinha uma sandália que os homens comuns não tinham. Ele tinha uma sandália que os escravos hebreus não possuíam. Eram só os aristocratas, os poderosos das famílias reais que tinham aquela sandália. E Deus diz: tira a sandália, porque da agora para frente quem vai governar a sua vida e quem vai dizer o que você deve fazer sou eu. Eu preciso perguntar para você que está aqui: qual é a sandália que você precisa tirar para adorar a Deus? Qual é a sandália que você precisa tirar para você ser inteiramente de Deus? Qual é a sandália que tem impedido você de adorar a Deus verdadeiramente na sua vida? O que te remete a uma vida pagã, uma vida mundana? Eu estou falando em analogia, mas eu creio que vocês estão entendendo. O que você precisa tirar da sua vida que tem te afastado de Deus, que tem te impedido de viver aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida? Moisés não poderia assumir a missão que ele estava recebendo com aquelas sandálias. Ele tinha que ficar descalço. Ele precisava entender que não existia mais poder humano, que aquilo era só uma fase de formação que ele teve na vida dele, mas que agora era necessário depender de Deus, unicamente de Deus, e entender que Deus era o Todo-Poderoso, e que existia um clamor que chegou ao coração de Deus, e que esse clamor era de um povo oprimido, de um povo abatido, e que ele havia sido escolhido, eleito, para libertar aquele povo, não com poder humano, mas libertar aquele povo com poder que vem do alto. Eu volto a perguntar: qual é a sandália que hoje Deus está dizendo para nós que estamos aqui, que já o servimos, somos padres, para os consagrados, para você que é batizado, para você que é cristão católico, para você que é de outra denominação, que eu sei que tem outras denominações, que às vezes vem aqui, que acompanham de casa a Canção Nova. Qual é a sandália que você precisa tirar dos seus pés? E que essa sandália significa o passado que não vai voltar mais, um poder mundano que não vai
mais fazer parte da sua vida e não pode mais fazer parte. Qual é a sandália? Qual é o pecado que tem te impedido de adorar a Deus verdadeiramente nesses anos que você tem seguido o Senhor? Eu não sei qual é a sua idade. Moisés estava com 80 anos, igual o irmão que está fazendo 80 anos. Já tinha passado 40 sendo treinado no Egito, 40 treinado no deserto, agora era a hora. Qual é a sandália? Qual é a situação que tem te afastado de Deus? Quantas pessoas falam assim, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir os propósitos? Quantas pessoas muitas vezes, na hora da emoção, do arrepio, daquela coisa que acontece, falam assim, eu vou te adorar, Senhor, daqui para frente eu vou te amar acima de todas as coisas. Depois volta e coloca de novo a sandália. Deus está dizendo, tira a sandália. Porque o lugar que você está é santo. O que eu quero fazer na sua vida é santo. O que eu quero mostrar para você é que eu sou o Todo-Poderoso. Que não há poderes nesse mundo que se comparam ao meu poder. Que aquilo que esse mundo oferece não tem comparação com a minha glória, com a minha revelação. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora, diz Deus, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os meus filhos de Israel. Deus só podia usar um homem humilde, não um homem soberbo que foi treinado para a guerra. Não um homem soberbo que sabia falar todas as línguas daquela realidade de mundo. Não um homem que achava que tinha poder e que sentaria num trono para ser adorado pelos outros homens. Veja só, se você tem a Bíblia, no livro de Números, quando Maria e Arão criticam Moisés, lá no capítulo 12, vai dizer assim, o versículo 1 do capítulo 12 do livro dos Números. Maria e Arão, isso aqui é bem posterior do texto que nós estamos lendo, né? Esse acontecimento aqui, eu só estou iluminando para você entender o que o padre está querendo dizer. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Diziam, acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Versículo 3. Moisés era homem muito humilde. Aonde Moisés aprendeu humildade? Me diga se foi sendo príncipe do Egito. Não, foi no deserto. Foi lá pastoreando as ovelhas que não eram dele. Foi naquela realidade de humilhação, de ausência, aonde ele se sentiu o ó do borogodó. Deus estava forjando um homem de caráter para ser um líder totalmente dependente de Deus, um líder humilde. E aqui eu não estou dando aula de coaching, não. Liderança humilde, não. Eu estou mostrando o que Deus faz na vida de um homem que tem fé e que se deixa trabalhar por Deus, mesmo não entendendo bulufas. Moisés não estava entendendo nada. Mas Deus estava fazendo isso aqui. O homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Deus fez Moisés, na humilhação de 40 anos, se tornar o homem mais humilde da face da terra. Por isso que lá na carta aos Hebreus, vai estar escrito no capítulo 11, no versículo 6, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porque só com fé nós entendemos aquilo que acontece na nossa vida que não nos agrada e que às vezes nos tira, muitas vezes nos tira em certos momentos a alegria, traz a nós certa angústia, questionamento. Mas diz a Bíblia em Números 12 que Moisés era o homem mais humilde que existia no mundo. E humilde é aquele que depende. Humilde é aquele que depende, que não confia em si mesmo. Moisés vai dizer para Deus, mas eu não tenho condição de assumir essa missão.
Deus vai dizer para Moisés: eu estarei contigo. Moisés vai dizer: eu tenho dificuldade de falar, minha língua é pesada, minha boca é pesada, desde antes. Deus vai dizer: não tem problema, eu estou contigo, eu vou mandar o seu primo com você lá, o seu irmão, e ele vai falar, ele fala bem, né? Mas é você que eu escolhi para mostrar o meu poder, para mostrar quem eu sou para o faraó, que eu sou. Se eles perguntarem, se os hebreus perguntarem: quem te mandou nos tirar do Egito? Diga para eles: eu sou. Diga para faraó que eu sou Deus, não é ele. E aí nós vamos ver depois as pragas lá do Egito. Deus mostra para o faraó que ele não era Deus. Que o faraó não era Deus, não que Deus é Deus. Deus mostra quem manda no Egito e quem manda em qualquer lugar desse planeta e desse universo. E agora, você precisa mostrar para ele que é ele que manda na sua vida. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Tira as sandálias de pecado. Tira as sandálias do orgulho, da vaidade, daquilo que você acha que sabe demais e acaba não sabendo nada, porque acha que sabe demais, se orgulha, se ensoberbece, aí despreza o outro. Quem sabe muito nunca humilha ninguém. Quem sabe muito sabe reconhecer que o outro é meu irmão, por mais simples que ele seja. Como o irmãozinho que estava aqui gritando, aleluia, glória a Deus, ele precisa ser reconhecido, ele é meu irmão. Não sei se tiraram ele, porque ele estava gritando, não sei se tiraram, tomara que não. Porque ele não estava me atrapalhando, não. Ele é meu irmão, mesmo que ele, não sei se ele estava bêbado, se ele tem algum problema, mas ele é meu irmão. Eu não sou melhor do que ele porque eu sou padre. Não sou. Nós não somos. O humilde, na verdade o sábio, aquele que é cheio da sabedoria de Deus, reconhece no mais simples, que o mais simples é igual, mesmo que você tenha pós-doutorado, mesmo que o seu carro seja importado, mas deixa eu dizer, você vai para o mesmo buraco que aquele irmãozinho de rua que morreu em São Paulo vai ser colocado quando alguém der um terreninho para ele, porque morreu de frio, enquanto tem roupa estragando no nosso guarda-roupa, porque nós não somos humildes em doar. A gente só quer ter mais, comprar mais. Qual que é a blusa da moda? Eu vou lá e compro enquanto tem gente morrendo de frio. Onde está a humildade? Tira as sandálias do orgulho, tira as sandálias do egoísmo, porque o lugar onde você está é santo. O lugar que você caminha é santo. Coloca a mão no irmão que está aí do seu lado. Este lugar é santo. O padre Fábio de Mello não canta? Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo, território santo. Eu sei que sou, o outro é santo. Por isso que a igreja é contra o sexo antes do casamento, porque o outro é santo. E eu não posso fazer aquilo que não é santo, sem a bênção de Deus, que é só com a bênção de Deus que é santo. Mas a gente é tão anta para entender o projeto de Deus, que a gente fica insistindo, porque o outro é santo. Você tem coragem de chegar aqui, eu vou falar uma coisa absurda, desculpa, tá? Você está com dor de barriga, você tem coragem de chegar aqui no altar, baixar a sua coisa e fazer aqui? Por quê? Porque aqui é um lugar santo. E o outro, que está do seu lado, é santo. E o irmão que morreu lá de frio? É território santo. Território santo. Tira a sandália do egoísmo, tira a sandália da vaidade, desempina esse nariz, olha para o umbigo,
Aqui na Canção Nova nós estamos vivendo esse ano do meu umbigo ao meu irmão. Sair do meu umbigo e olhar para o outro. Nós somos chamados a entender o trabalho de Deus na nossa vida. Pai, eu te louvo. Eu te louvo, diz Jesus, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu espero que diante dos meus olhos e do outro lado da tela, do rádio ou do computador, celular, tablet, sei lá como é que é o trem, espero que do outro lado esteja alguém que entenda, um humilde que consiga entender a mensagem de Deus. Tira as sandálias, saia do seu orgulho, reconheça que eu sou e vai retirar os meus irmãos da opressão, vai ajudar aqueles que estão precisando. Sai desse comodismo, sai desse egoísmo, vai até aquele que precisa do calor humano, mas que precisa também de uma ação humana para sobreviver. Sai do seu lugar, liberta o meu povo. Só nós poderemos libertar o Brasil dessa escravidão que ele está, da corrupção. E Deus está dizendo para mim e para você: sai dessa situação, tira essa sandália desse comodismo, das ideologias que povoaram a nossa mente, de partidarismo, e salva o meu povo que está escravo dessa condição. Sai daquela mentalidade mundana e deixa eu conduzir a sua vida. Deixa eu conduzir a sua vida. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque não revelaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas aos pequeninos. Dá uma olhadinha para esse pequenino que está aí do seu lado. Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Tira do seu corpo a última coisa que te faz lembrar que existe algum tipo de poder no mundo dos homens, Moisés. O único todo-poderoso, eu sou. Quero terminar proclamando o que Paulo proclama na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Aquele que tem o poder de realizar por sua força, agindo em nós infinitamente mais que tudo que possamos pedir ou pensar, a Ele a glória na igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, na duração dos séculos dos séculos. Amém. Aquele que tem o poder de realizar muito mais do que nós esperamos, porque Moisés não esperava nada. Bento XVI vai dizer assim: as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. Deus permitiu que Moisés se sentisse nada, para que ele entendesse quem era o tudo. Segura na mão de quem está do seu lado, fecha os seus olhos, esquenta a mão dessa benção que está aí, balança a mão dessa benção de Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Desce do salto, Moisés. Balança a mão dele, desce do salto, Moisés. Desce do orgulho, da vaidade, da soberba, do querer ter razão. Balança a mão dele, Deus está dizendo: desce do salto, tira a sandália, se renda a mim. Deixa eu conduzir a sua vida. E você vai ser instrumento na minha mão para abençoar muitas vidas. Balança a mão desse irmão, e você vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Balança a mão dele, Moisés, vai e liberta o meu povo, Moisés. Segurando na mão desse irmão e diga: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico,
Porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E eu estou segurando na mão do pequenino, da pequenina, que o Senhor revelou nessa noite o mistério. Fala, que o Senhor revelou nessa noite o mistério, o chamado, a vocação. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor dê a esse meu irmão uma graça especial de ir humildemente se abrindo para permitir que o Senhor trabalhe poderosamente na vida dele, mesmo no silêncio, na escuridão, na incompreensão humana. Que esse irmão que eu seguro na mão dele entenda que tu estás trabalhando na vida dele. Balança a mão desse irmão e diga: Pai, trabalha, Pai, na vida desse meu irmão, forjando a fé, o caráter, provocando que ele saia de si mesmo, que ele desça do salto, que ele abandone essa sandália de segurança e ele dependa e confie somente em ti, Pai. Em nome de Jesus eu estou pedindo, abençoa a vida desse meu irmão. E eu acredito, Pai, que da mesma maneira, no poder desse nome que está acima de todo nome, no poder de Jesus, esse irmão vai libertar muitas pessoas que estão clamando aos céus por justiça, por cuidado e por amor, porque o Senhor escolheu esse irmão. Dá um sorriso para ele e diga: você é escolhido. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Balança a mão dele e diga: Deus conta com você, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Pode aplaudir a escolha desse irmão, a vida desse irmão, a história desse irmão, que não é uma história aleatória. A nossa história é a história de salvação. Deus trabalha nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de calor e nos dias de frio intenso. Deus trabalha nos dias de escuridão e nos dias de clareza. Mas Deus trabalha num povo que vai para a terra prometida, que é o céu, e que é a minha vida e a sua tem sido forjada para uma terra prometida, onde nós viveremos felizes na eternidade. Mas até chegar lá, liberta o meu povo, os meus filhos e as minhas filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Pode aplaudir mais uma vez o Deus que te chama, que acredita, que confia, que trabalha, que não desiste de nós. Moisés pode ter pensado que Deus desistiu dele durante 40 anos, mas Deus estava preparando um homem de governo espiritual, e é na humildade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Nós vamos para o ofertório e os cofres estão espalhados pelo santuário. Se você pudesse direcionar algum desses para fazer sua oferta, a Canção Nova vive de doação, de oferta de um povo generoso. Se você é esse povo que hoje pode doar, ofertar, eu estendo as minhas mãos e digo para você: por favor, não deixe para amanhã, oferte agora. Se você não pode, Deus te abençoe do mesmo jeito. Ore pela Canção Nova. Se você ainda não é sócio, eu te convido a tornar-se um sócio do Clube de Evangelização. Mas quero convidar você também que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Ajude a Canção Nova nesse mês de julho a chegar aos 100%. Porque Deus tem trabalhado lindamente na Canção Nova, para que a Canção Nova guie um povo bem disposto na direção da terra prometida, que é o céu. Desde já, muito obrigado. Deus lhe pague. Deus abençoe você. As Quando
Quando rezar o terço, diga depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz. Eu sou a Senhora do Rosário.